Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nos encontramos aqui para fazer duas coisas que amamos: ler e estudar Espiritismo, conhecer um pouquinho dessa doutrina de luz e amor. Então, se tu também, como eu, gosta destas duas coisas, a leitura e o Espiritismo, te junta comigo. Vem com a gente nessa caminhada. A ideia aqui é lermos toda a série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E começamos pela obra Nosso Lar, o livro Nosso Lar. Nós já estamos no capítulo 44. Então, até aqui, se está chegando pela primeira vez, retorna nas lives anteriores, tem inteira do assunto, aqui no Instagram, @Ler Espiritismo Juntos, Dani Caro, ou no YouTube também, mesmo @Ler Espiritismo Juntos.Dani Caro. Nos dois lugares tu vai encontrar as lives. Então, tu retorna lá, tem inteira do assunto. Mas a gente, para nos situarmos aqui, vai começar a Segunda Guerra Mundial, né? Já foi anunciado. Eles estão no plano espiritual se organizando para este momento, porque para eles também será de muito trabalho. E André Luiz, como um bom aprendiz, né, que recebeu a permissão para trabalhar, depois de passar por todo o seu processo de cura, de entendimento, já desencarnado, né? Recebeu permissão para observar, para trabalhar, e é o que ele está fazendo. Então vamos lá. Capítulo 44, As Trevas. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Então, Lísias foi um dos enfermeiros, né? Esse enfermeiros entre aspas, porque a gente já viu que os cargos lá são um pouco diferentes, mas um amigo, um companheiro, tanto que recebeu André Luiz em sua casa, né? Então, Lísias, mas André Luiz não sabia desses dotes de Lísias, né? Lísias tocava cítara, né? Então, eles estão ali, André Luiz podendo presenciar essa habilidade do amigo Lísias. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenho dúvida, disse sorrindo, quando nos reunimos, aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, pelos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Observando-me, a estranheza concluiu: não há nisto mistério. É lei da vida. Tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Porém,
de toda assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas destes sentimentos. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Então vamos dar uma parada aqui, para a gente entender um pouquinho melhor. Tá muito bem explicado, né? Lísias foi fantástico na sua explanação e André Luiz conseguiu captar bem a ideia. E não é uma novidade para nós, né, encarnados, o assunto que eles trazem hoje. Começaram ali num ambiente de muita harmonia, com Lísias tocando cítara. E o que ele quis dizer? Que onde estão reunidas pessoas, aquele ambiente vai nos impregnar, né? Seja bom ou seja ruim, né? É disso que ele está falando. Lísias está dizendo, numa reunião de amor, fraternidade e carinho, nós sairemos de lá com amor, fraternidade e carinho, né? E o oposto também é verdadeiro, né? Quantas vezes nós reclamamos de ambientes onde frequentamos, mas estamos lá porque queremos. Muitas vezes compactuamos, inclusive, com aquele tipo de conversação, com aqueles hábitos, viciações. E se não compactuamos, permanecemos lá e queremos sair bem. Eles falam aqui, uma pessoa que cultua a doença, que dá aos sintomas do corpo exacerbado valor, cultuando o uso de medicações por qualquer motivo, né? Que como que gosta, aprecia aquele estado, né? Do doente, adoecido, que muitas vezes tem outros fundos, muitas vezes é atenção, requer, pede atenção, né? Mas enfim, quem busca o adoecimento terá o adoecimento. Quem busca alegria terá alegria. Isso, como Lísias disse, não é magia, isso é lei, né? É a lei que funciona desta forma. Então, é disso que eles vêm falando aqui. Vamos ver aonde que Lísias quer chegar com este assunto, que ele está querendo nos ensinar. Lísias e André Luiz. Vamos lá. Tem razão, exclamei comovido. Ah, tá, e André Luiz, vou reler isso aqui. Tens razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. André Luiz está falando. Agora ele entende como é a harmonia nos lares humanos, né? O que rege, que a gente fala tanto, né? Queria que a minha família tivesse mais harmonizada. Mas nós somos responsáveis, criadores pela harmonia do lar. É isso que André está falando. Quando a compreensão recíproca, né? Quando os seres viventes daquele lar se entendem, se compreendem, vivemos na antecâmara da aventura, do amor celeste. E se permanecemos em desentendimento, maldade, temos o inferno vivo dentro dos nossos próprios lares. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que, de algumas horas, me torturava a mente. Referia-se o governador, quando nos dirigiu a palavra aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu, até então, qualquer notícia deste último plano que ele fala aqui, as trevas. Não seria a região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos?
Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie, procedentes das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação, no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Então, André Luiz está com uma dúvida, porque ele escutou o governador falando em umbral e trevas. E o que André Luiz está perguntando para Lísias? Não é a mesma coisa? Não são as trevas o umbral de onde eu vim, porque André Luiz, lá no início da obra, estava no umbral, de onde ele foi resgatado, ele ficou 8 anos no umbral. Nas câmaras de retificação, aonde André está trabalhando, está servindo, ele também vê irmãos chegados do umbral, resgatados do umbral todo o tempo. Então ele está perguntando se é a mesma coisa, porque ele está com esta dúvida. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos, que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos, então, a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão da complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu: sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. O companheiro sorriu e obtemperou. O problema da tentação é o mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino. Conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que comparecem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris.
Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e os homicídios são praticados, de preferência, à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona das trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Há esferas de vida em toda parte, disse ele, solícito. O vácuo sempre há de ser uma mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de pequeno intervalo em que me pareceu meditar profundamente, continuou: naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo. E as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Lísias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais, nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu: qual acontece a nós outros, que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém,
reconhece que estes elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. E aqui termina a leitura do capítulo 44, Trevas. Bom, vamos comentar um pouquinho. Eu não quis parar muito do meio para o fim do capítulo, porque é uma sequência em que Lísias vem explicando que é muito interligada. É como a explicação de uma lei como um todo. A grande dúvida de André Luiz é se o umbral e as trevas eram o mesmo lugar, né? Porque André Luiz recorda-se de ter passado 8 anos no umbral. No que Lísias vai explicar que não, que as trevas é o local mais profundo, né? Ao qual o espírito pode chegar, sendo, como André Luiz falou aqui, criação da própria mente do espírito, né? Para onde ele vai, criação no sentido de que ele próprio busca, através da forma como viveu, das coisas que o atraem, dos ambientes que o atraem, né? O próprio espírito vai se deixar levar para esse local, né? E então é um capítulo muito interessante para ser lido e relido, porque ele traz também a Terra. Aqui a gente está falando no nosso meio conhecido, né? Que é o nosso planeta, o planeta Terra, e o plano espiritual aqui onde André está situado, né? Então vamos ficar, não vamos, para conseguirmos um entendimento mínimo do que eles estão falando, vamos nos situar aqui. Então ele está dizendo que a Terra tem altos, assim como a gente está aqui falando em nosso lar, né? Que é uma esfera espiritual superior à crosta terrestre, existem as inferiores também, né? Mas que tudo são consequências consequências e escolhas do próprio espírito, né? Mas que são transitórias, né? As passagens aí pelo umbral, pelas trevas, que ele pode sim ficar estacionado, o que é o que acontece aqui quando Lísias explica que há espíritos que, entendendo que a caminhada é de evolução, andam rapidamente por elas. Outros não querendo entender, né? Porque somos às vezes teimosos, orgulhosos, vaidosos. Quando não queremos entender, enveredamos por caminhos cheios de curvas, então demoramos muito mais, e nestas curvas nós vamos passar aí por estes ambientes, né? Digamos assim, trevosos, e vamos nos demorar lá quanto tempo desejarmos, né? Até que queiramos melhorar e nos modificar. É um capítulo muito pessoal, né? Que nós, como a gente comenta aqui, a nossa ideia aqui não é fazer um estudo aprofundado, existem muitos canais, grupos de estudo que fazem. Então, quem tiver interesse em entender melhor, a gente sempre recomenda que busque, mas não é aqui o caso, então não vamos nos aprofundar para não ficar deixando sem respostas, ficando sem respostas. Então, para um primeiro momento, é isso que nós precisamos entender, né? Que existem as trevas, que é o lugar mais baixo onde podemos chegar através das nossas escolhas, né?
mas que podemos de lá sair se assim quisermos. Quem desejar, retorne, faça a leitura de novo, busque recursos extras para o entendimento se for necessário. Mas por hoje é isso. Obrigada a todos, gratidão à espiritualidade amiga que nos acompanha e até amanhã, se Deus quiser, que assim seja.